Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês as formas de vocês duplicarem qualquer objeto em cena, tá bom? Então esse vídeo é só para duplicação de objetos. Eu vou usar esse cubo para começar essa representação, apagar essa lâmpada e deletar essa câmera aqui. Então eu tenho aqui um objeto em cena, certo? E eu quero duplicar esse objeto. Então, para duplicar esse objeto, eu posso usar a tecla, eu posso selecionar ele e posso usar a tecla Shift mais D, né? Shift D, então eu tenho uma duplicação aqui do objeto. Se eu somente arrastar o mouse sem clicar, eu vou poder colocar essa cópia de um lado para o outro, para cima e para baixo, da forma como eu quero. Se eu quiser, eu posso soltar as teclas Shift D e eu ainda estou aqui com a minha cópia. Eu não cliquei em nada, então ela não vai fixar ainda. Ela ainda está aqui, ó, só estou mexendo o mouse para um lado e para o outro, certo? Se eu quiser, por exemplo, posicionar ele no eixo Y aqui, lembra que ali tem essa linha verde ali no chão, é o eixo Y. Se eu clicar a tecla Y, olha lá, ele posiciona ali no eixo Y e ele agora só está acompanhando o eixo Y quando eu arrasto o mouse. Se eu soltar a tecla Y e apertar a tecla X, olha o que acontece. Ele vai caminhar pelo eixo X. Eu ainda não fixei ele clicando em nenhuma tecla do mouse, tá bom? Se eu apertar o Z, o que vai acontecer? Ele vai para o eixo Z e vai começar a caminhar pelo eixo Z. Então, o Shift D, ele faz uma cópia do seu objeto, certo? E você pode, quando você terminar de posicionar o seu objeto, você pode então dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ou você pode apertar a tecla Enter, e aí ele fixa onde você deixou, certo? Aqui então eu tenho dois cubos agora. Esses dois cubos, eles são cubos independentes um do outro. Significa que se eu alterar uma forma aqui, né, se eu alterar alguma coisa aqui nesse cubo, o outro cubo não vai ser alterado. Ele simplesmente é uma cópia e é uma cópia totalmente independente, certo? O atalho para você duplicar um objeto vinculado, ou seja, um objeto que vai estar vinculado ao outro, ou seja, a modificação que eu fizer no objeto que eu dupliquei vai afetar a cópia também, o atalho para ele é o Alt D, tá bom? Porém, esse atalho no meu teclado não está funcionando. Então você pode vir aqui em Objeto e escolher aqui, ó, Duplicate Linked. Então aqui ele está mostrando aqui o atalho que é o Alt mais D, tá bom? E você faz uma duplicada. Só que você duplicando o objeto dessa forma, você vê assim, ó, se eu apertar o Tab aqui, ou ir em Edit Mode, ou ir em Modeling, só está esse selecionado. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Os dois estão disponíveis para fazer alteração. E se eu cliquei, está selecionado esse vértex, o vértex de lá também está selecionado. Agora eu vou mudar para esse. Olha lá. Mudou também o de lá. Então, se eu fizer uma alteração aqui, altera o outro junto, porque ele está vinculado. E vê que esse daqui não altera, porque esse daqui foi feito uma cópia com o Shift D, que é uma cópia totalmente independente, né? Tudo que eu fizer nesse aqui vai alterar no outro ali também, certo? E aí, aqui nesse outro eu não consigo fazer edição. Eu tenho que fazer edição nesse e aquele lá vai acompanhar. Se eu selecionar só ele, seleciono o outro junto.
Se eu rotacionar um, rotaciono o outro igual e assim sucessivamente. Tudo que eu fizer em um, vai fazer no outro também. É um tipo de cópia também que você pode estar fazendo, tá bom? Outro modo de fazer cópia é você fazer o Ctrl C e Ctrl V. Aí você copiou, tá bom? Ctrl C e Ctrl V, copiou o objeto. Essa é mais outra forma de você fazer uma duplicação de objeto. E se você pegar um objeto aqui, apertar Tab, ou ir aqui no Edit Mode, ou em Modeling, tanto faz. Deixa eu desligar a transparência aqui do ladinho. Se eu quiser, por exemplo, eu estou editando o meu objeto, e aí eu inseri uma face aqui, outra aqui, e eu decidi que eu quero uma cópia, não do objeto inteiro, eu quero uma cópia somente desse pedaço aqui, eu quero copiar para cá, tá bom? Então eu só seleciono a face que eu quero copiar e eu posso dar um Shift D. E aí, olha lá, ele copiou somente aquele pedaço, tá bom? Mas observa que se eu fizer uma cópia por aqui, pelo Modeling, pelo Edit Mode, o que acontece quando eu vou lá em Layout? Você vê que ele pertence ao mesmo objeto. Quando eu seleciono esse objeto, seleciona ele também. Significa que ele está grudado nesse objeto. Ele fez um join, tá bom? Então, eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês sobre objetos grudados, que ficam como pertencente a um único objeto, fica sendo uma única geometria, e objetos separados na cena, onde você pode selecionar cada um, tá bom? Então, só para ficar claro, eu posso também desvincular e tornar esse objeto dois objetos diferentes. Ou eu posso deixar eles aqui assim mesmo, do jeito que tá, né? Se eu mudar aqui para aresta e quiser juntar dessa forma aqui, por exemplo, fica como se eu tivesse feito um extrude dessa área aqui, tá bom? Juntei lá, ó, ficou assim, né? Mas se eu não quiser isso aqui, e se eu quiser deixar apenas essa parte que eu dupliquei aqui separada, eu posso selecionar ela, vir aqui no menu de Mesh, e eu escolho a opção aqui Separate. Aí eu tenho três tipos de separação. Eu posso separar pelos elementos que eu selecionei. Por exemplo, se eu selecionar três faces e eu quero separar essa face do objeto, eu posso escolher essa seleção de separação, tá bom? Se eu quiser separar a seleção por material, por exemplo, se eu tiver esse cubo aqui e um pedaço desse cubo for de madeira e outro pedaço for de plástico, se eu quiser fazer a separação de material, depois que eu texturizei a minha geometria, o meu objeto, eu posso separar por material, ele vai separar pelo material. E se eu quiser separar por partes, eu posso separar por partes. Por exemplo, aqui tem duas partes, né? Ele separaria por parte aqui. Se eu tivesse 4, 5 cubos desse separados, porém eles estão como um objeto só, porque eles são cópia um do outro dentro do módulo. Ou eu fiz uma junção de todos eles e eu quero separar ele por partes, então ele faz a separação de cada objeto por partes. Isso a gente vai ver depois, num outro vídeo mais específico. Mas por enquanto eu quero separar a parte que eu selecionei. Está selecionada aquela face ali que eu separei, eu vou clicar aqui. E aí o que acontece quando eu volto lá no Object Mode? Esse objeto é um e esse objeto é outro. Então essa é uma outra forma que a gente pode fazer duplicação de áreas ou de objetos em cena, tá bom? Então essas são as principais formas básicas de você fazer duplicação de objetos na sua cena.
E para juntar objetos, já vou adiantando aqui, você pode selecionar os objetos e dar um Ctrl J. E quando você dá um Ctrl J, agora você clica em um, seleciona os outros, porque esses dois estão como um único objeto na sua cena. Um exemplo, você fez um cenário, nesse cenário existem 5 barris posicionados, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, você quer fazer de todos os barris que você tem em cena um objeto só. Você quer juntar todos eles e quando você quiser visualizar somente os barris, você clica em um, já selecionou todos os barris da cena. Então você vai selecionar todos os barris e você vai dar um Ctrl J e ele vai estar assim, como um único elemento. Depois eu explico um pouco mais sobre como vocês escondem um objeto em cena ou vocês mostram esse objeto na cena através da Outliner, tá bom? Então, por enquanto, esse videozinho vai estar ajudando vocês a fazer duplicagem de objeto. E os detalhes a mais sobre duplicação de objeto a gente vê nas próximas aulas, tá bom? Então é isso aí.